E aí, pessoal, tudo certo? Agora a gente vai demonstrar o lema enunciado no INMEP 122. A gente vai se utilizar dos resultados binômio de Newton, monotonicidade do limite de sequências e séries geométricas. Você pode encontrar referências sobre esses assuntos na descrição. Para cada n natural, denote 1 mais 1 sobre n elevado a n por xn. Como x1 é igual a 2, a gente tem que 2 é menor ou igual a x1, que por sua vez é menor do que 3. Agora, seja n natural exceto 1, arbitrário. Primeiro, a gente vai ver que xn é maior do que 2. Pelo desenvolvimento do binômio de Newton, segue que 1 mais 1 sobre n elevado a n é igual à soma com k indo de 0 até n de n fatorial sobre n menos k fatorial vezes k fatorial do primeiro termo elevado a n menos k vezes o segundo termo elevado a k. Por isso, xn é 1 mais 1 sobre n elevado a n, que é igual à soma com k indo de 0 até n de n fatorial sobre n menos k fatorial vezes k fatorial, que multiplica 1 elevado a n menos k, que multiplica 1 sobre n elevado a k, mais 1 elevado a n menos k é igual a 1. Agora a gente vai separar a parcela de k igual a 0 e a parcela de k igual a 1 das demais parcelas do somatório. Mas cada uma dessas parcelas que separamos é igual a 1, que somadas dão 2, é claro. Mas potência do quociente é o quociente das potências. Reorganizando as frações, a gente tem 2 mais a soma com k indo de 2 até n de 1 sobre k fatorial, que multiplica n fatorial sobre n menos k fatorial sobre o n elevado a k. Mais n fatorial sobre n menos k fatorial é o produto dos números inteiros, começando no n e voltando de uma em uma unidade até o n menos o k menos 1. Agora, observe que embaixo, n elevado a k é o produto de k fatores todos iguais a n. E em cima, como todos os fatores são n subtraído, começando subtraindo 0 até subtraindo k menos 1, a gente tem k fatores em cima. Dessa forma, a gente pode reorganizar em k frações diferentes. A primeira fração, n sobre n, dá 1, então pode ser simplificada. Nas que sobram, a gente separa cada uma em uma diferença de duas frações. E simplificamos o n sobre n que aparece em todas elas. Isto é, depois de todas essas contas, a gente tem xn igual a 2 mais a soma com k indo de 2 até n de 1 sobre k fatorial, que multiplica 1 menos 1 sobre n, que vai multiplicando até 1 menos k menos 2 sobre n, que por fim multiplica 1 menos k menos 1 sobre n. Agora, lembre-se que n foi tomado maior do que 1. Assim, 1 sobre n é menor do que 1, e, portanto, 1 menos 1 sobre n é positivo. Note também que, como k varia de 2 até n, k é menor ou igual a n, ou seja, k é estritamente menor que n mais 1. Ou seja, k menos 1 é menor do que n. Por isso, k menos 1 sobre n é menor do que 1. E, portanto, 1 menos k menos 1 sobre n é positivo. Com isso, o produto 1 sobre k fatorial, que multiplica 1 menos 1 sobre n, que multiplica e vai multiplicando 1 menos k menos 2 sobre n, que multiplica 1 menos k menos 1 sobre n, é positivo para todo k variando de 2 até n. Logo, o somatório disso é positivo. Daí, a gente soma 2 aos dois membros da desigualdade e observa que 2 mais este somatório é exatamente o xn. Ou seja, 2 é menor que xn. Agora a gente vai ver que xn é menor do que 3. Como 1 e n são positivos, o quociente entre eles é positivo. Por isso, o simétrico desse quociente é negativo. Somando 1 aos dois membros da desigualdade, a gente tem que 1 menos 1 sobre n é menor do que 1. Como k varia de 2 até n, k é maior do que 1. Assim, k menos 1 é positivo, donde o quociente k menos 1 sobre n é positivo. Por isso, o seu simétrico é negativo. Somando 1 aos dois membros da desigualdade, a gente tem que 1 menos k menos 1 sobre n é menor do que 1. Portanto, o produto entre os k menos 1 fatores é menor do que 1 multiplicado por ele mesmo k menos 1 vezes, que é igual a 1. E isso vale para qualquer k variando de 2 até n. A gente pode multiplicar ambos os membros por 1 sobre k fatorial, que vale para todo k de 2 até n. Somar essas parcelas com k variando de 2 até n e somar 2 aos dois membros da desigualdade. Mas
vamos voltar um pouquinho e lembrar que o lado esquerdo dessa desigualdade é justamente o xn. Assim, xn é menor que 2 mais a soma com k indo de 2 até n de 1 sobre k fatorial. Como k varia de 2 até n, k é maior ou igual a 2. Por isso, 1 sobre k é menor ou igual a 1 sobre 2 para todo k de 2 até n. Assim, 1 sobre 2 é menor ou igual a 1 sobre 2. 1 sobre 3 é menor ou igual a 1 sobre 2. E assim por diante, 1 sobre k menos 1 é menor ou igual a 1 sobre 2, até 1 sobre k é menor ou igual a 1 sobre 2. Daí, a gente multiplica estas k menos 1 desigualdades membro a membro. Mas o produto de k menos 1 fatores todos iguais a 2 é exatamente o 2 elevado a k menos 1. E o produto de todos os números inteiros de 2 até k é exatamente o k fatorial. Como isso vale para todo k indo de 2 até n, a gente pode somar as parcelas com k variando de 2 até n. E ainda pode somar 2 aos dois membros da desigualdade. Agora, se lembre que xn é menor do que 2 mais a soma com k indo de 2 até n de 1 sobre k fatorial, que por sua vez, a gente acabou de ver, é menor ou igual a 2 mais a soma com k indo de 2 até n de 1 sobre 2 elevado a k menos 1. Por transitividade, a gente tem que xn é menor que 2 mais a soma com k indo de 2 até n de 1 sobre 2 elevado a k menos 1. Mas a soma de 1 sobre 2 elevado a k menos 1 com k variando de 2 até n é 1 sobre 2 elevado a 2 menos 1, que é 1 sobre 2 elevado a 1. Mais 1 sobre 2 elevado a 3 menos 1, que é 1 sobre 2 elevado a 2. E assim por diante, até mais 1 sobre 2 elevado a n menos 1, que é 1 sobre 2 elevado a n menos 2, mais 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Observe que isso é a soma de 1 sobre 2 elevado a um expoente que vai de 1 até n menos 1. Ou seja, isso é somar 1 sobre 2 elevado a k com k variando de 1 até n menos 1. Agora, potência de um número positivo é positiva, inversa de um número positivo é positivo, e soma de números positivos é positiva. Eu posso somar com k variando de n até p, sempre que p é natural é maior do que n. Agora, a gente vai pegar essa desigualdade e vai somar a soma com k indo de 1 até n menos 1 de 1 sobre 2 elevado a k aos dois membros. Mas somar de 1 até n menos 1, depois somar de n até p e somar os resultados das duas somas é o mesmo que somar direto de 1 até p. E isso pode ser feito para todo p natural maior do que n. Daí, pela monotonicidade dos limites de sequências, limite com p tendendo a infinito de um é menor ou igual ao limite com p tendendo a infinito do outro. Agora, observe que a soma com k indo de 1 até n-1 de 1 sobre 2 elevado a k é constante para a variável p. Então, a gente usa o fato de limite de uma constante ser a própria constante. Note que 1 sobre a késima potência de 2 é a késima potência de 1 sobre 2. E assim, a sequência somatório com k indo de 1 até p de 1 sobre 2 elevado a k com p variando dos naturais é uma série geométrica. Mas a soma de uma série geométrica, que é uma progressão geométrica infinita de razão menor do que 1, é 1 sobre 1 menos a razão, que dá 1. Dessa forma, a soma com k indo de 1 até n-1 de 1 sobre 2 elevado a k, que é o limite com p tendendo a infinito da soma com k indo de 1 até n-1 de 1 sobre 2 elevado a k, é menor ou igual ao limite com p tendendo a infinito da soma com k indo de 1 até p de 1 sobre 2 elevado a k, que é 1. Ou seja, a soma com k indo de 1 até n-1 de 1 sobre 2 elevado a k é menor ou igual a 1. A gente toma essa desigualdade e soma 2 aos dois membros. Mas 2 mais 1, até ontem, era 3. Agora, a gente tem que fazer uma viagem ao passado e lembrar que xn é menor que 2 mais a soma com k indo de 1 até n-1 de 1 sobre 2 elevado a k. Juntando isso ao que a gente acabou de ver agora, a gente tem que xn é menor do que 3. Pois bem, a gente acabou de demonstrar que xn é menor do que 3. E antes, a gente já havia demonstrado que xn é maior do que 2. Assim, 2 é menor que xn, que por sua vez é menor que 3 para todo n natural diferente de 1. Mas a gente já tinha visto que 2 é menor ou igual a xn, que por sua vez é menor do que 3 para n igual a 1. Assim, 2 é menor ou igual a xn, que por sua vez é menor do que 3 para todo n natural. Logo, xn é uma sequência limitada.
concluindo a demonstração do lema. Agora a gente vai fazer uma pequena revisão. A gente precisa demonstrar que 1 mais 1 sobre n elevado a n está entre dois números constantes para todo n natural. A primeira coisa que fizemos foi desenvolver o binômio de Newton. Depois, a gente foi fazendo contas e calculou em separado as duas primeiras parcelas do polinômio obtido. Fizemos mais algumas contas, mais contas e concluímos que os elementos da sequência podem ser escritos como 2 mais o somatório de produtos onde os fatores são sempre da forma 1 menos um número menor do que 1, ou seja, o somatório é positivo. Somando 2 a um número positivo, a gente tem que o resultado é maior do que 2. Pronto, a gente já conseguiu limitar a sequência inferiormente. Continuando, a gente observa que aqueles produtos que tínhamos visto serem positivos também são menores do que 1. Assim, o produto deles pelo inverso do fatorial de k é menor que o inverso do fatorial de k. Por isso, fazendo o somatório dos dois membros, a gente conclui que os elementos da sequência são menores que 2, mais os somatórios dos inversos dos fatoriais dos números inteiros de 2 em diante. Mas fazendo algumas contas, a gente observa que os inversos dos fatoriais são menores que os inversos das potências de base 2. Mas os inversos das potências de base 2 se tornam uma progressão geométrica, cuja soma infinita dá 1. Por isso, os elementos da sequência são menores que 2 mais 1. Pronto, a gente conseguiu limitar a sequência superiormente. Já havíamos limitado inferiormente, então a gente conclui que a sequência é limitada, como a gente queria demonstrar. No próximo em Math, a gente vai ver enfim que o número de Euler está bem definido.